Ele tem água e descanso. Amém? Guarde essa palavra. Irmãos, nós sabemos que todo ser humano ele é composto de 3 partes, diferente de todas as outras criações que Deus criou. O ser humano ele possui um espírito, possui uma alma e possui um corpo. E nessa noite o Espírito Santo me conduziu a falar sobre o cansaço que envolve essas 3 partes. Quando nós olhamos para o ser humano, ele carrega essas 3 partes e foi falado sobre cansaço nessa noite. Nós sabemos que há um cansaço físico, sabemos que há um cansaço mental, mas também há um cansaço espiritual. A Bíblia diz que nós, como seres humanos com o corpo físico, carregamos um cansaço físico. Porque quando o homem peca, Deus diz: olha, do suor do seu osso você comerá. Ou seja, se eu não trabalho, eu não como. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que vai ter um cansaço físico. Porém o cansaço físico, como ele é tratado? Descansando. Você dorme, você deita, cochila e o seu corpo é revigorado fisicamente. Porém quando nós entramos no campo da alma, que é o campo das nossas sedes, vontades, pensamentos, nós precisamos entender que não é qualquer tipo de descanso que pode trazer a ela revigoramento. Por isso que nós vemos nessa geração, uma geração que está doente de alma. Quais são as doenças da alma neste tempo? A ansiedade, a depressão, crise de pânico. Essa é uma doença que você não sara dormindo. Essa é uma doença que, se você tomar medicamento, te ajuda. Mas somente eu conheço uma pessoa que pode alcançar a sua alma. E este não é o psiquiatra ou psicólogo ainda que você o possa buscar. Mas essa pessoa tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Porém o terceiro tipo é a alma. Perdão, o espírito. E o espírito é o meio pelo qual nós podemos ter intimidade com Deus. Porém a maior guerra que o ser humano trava 24 horas por dia não é uma guerra física, não somente mental, mas também espiritual. E o que nós precisamos entender é que 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, há uma guerra espiritual sendo travada. Você está com o corpo cansado, você descansa. Mas a pergunta é como tratar a alma e o espírito. Porque Paulo vai tratar disso dizendo que é o homem interior e o homem exterior. O que é o homem exterior? A carne, o corpo. Mas o homem interior é a alma e o espírito. E a Bíblia diz como que nós tratamos isso. Aí ele diz, o autor de Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então quer dizer que o corpo ele descansa e é revigorado. Mas para a alma e para o espírito você só não pode deitar e dormir. Você precisa da palavra. Porque se é a palavra que alcança a divisão da alma e do espírito e faz com que você discina pensamentos e vontades, isso quer dizer que o médico que não pode alcançar a sua alma, a palavra pode. Que o psicólogo que trabalha somente, mas não chega no seu espírito, ele não pode te ajudar de uma forma plena, mas parcial. Mas a palavra de Deus te ajuda em seu corpo físico, em sua alma e em seu espírito. É por isso que eu iniciei dizendo que para o nosso cansaço, o que Jesus tem, ele tem pão, ele tem água e ele tem descanso para a minha e para a sua alma. Então o cansaço físico você trata descansando, mas e a alma e o espírito? Você precisa correr para os pés do médico dos médicos. Você precisa correr para o psicólogo dos psicólogos. Você precisa correr para o psiquiatra dos psiquiatras. O nome dele ainda permanece sendo Jesus de Nazaré. Porque o cansaço é inevitável. O cansaço físico é inevitável. O cansaço da alma é inevitável. Mas o cansaço espiritual também é inevitável. E o que nós precisamos entender é que o cansaço espiritual talvez seja aquele que tem desdobramentos ainda mais piores do que todos os outros. Porque às vezes o cansaço físico não quer dizer que você está cansado mentalmente ou espiritualmente.
Mas um cansaço espiritual e mental faz o seu corpo ficar espantado, agoniado, angustiado. E por quê? Porque toda vez que nós estamos cansados espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, isso afeta o nosso corpo. É por isso que muitas vezes nós já acordamos, e de vez acordar disposto, acordamos cansado. Olha o tempo que nós vivemos hoje. É um tempo de um cansaço não somente espiritual, mas um cansaço de alma. É um cansaço psicológico, mental. É uma crise não só com quem está lá fora, mas é uma crise aqui dentro. Nós estamos diariamente lutando não só contra o diabo, não só contra o mundo, mas contra a nossa carne diariamente. É por isso que para este cansaço, eu logo inicio dizendo: se você não buscar a Cristo, você não suporta. Porque se o seu cansaço físico você dorme, e você fala: então eu não preciso de Cristo, eu dormi, estou descansado. Mas quando você dorme e a sua alma está batida, você dorme e acorda com a alma batida. Quando o seu espírito está turbado, você dorme e você acorda pela graça dele, e você está com o espírito turbado. Então o que nós precisamos entender é que para tipos de descanso, você só pode buscar em Cristo. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Amém? Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que o início, se você ler o capítulo todo, Marcos capítulo 6 inicia com Jesus em Nazaré. E ele dizendo que profeta não tem honra na sua própria pátria. Porque quando Jesus chegava em Nazaré, lá fora era conhecido como filho de Deus, como um profeta. Mas dentro da sua própria pátria, conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Então as pessoas não davam crédito na administração de Jesus. As pessoas não davam crédito quando ele se sentava para ensinar. As pessoas não davam crédito dele como filho de Deus. Por quê? Porque viu Jesus crescendo na carpintaria com seu pai. Viu Jesus como criança nascendo e crescendo. E quando este homem entra em cena dizendo: eu sou o filho de Deus, aquele que veio salvar o que havia se perdido, ensinando com autoridade, a Bíblia diz: eles não creram. Então Jesus ele diz: olha, o profeta não tem honra na sua própria pátria, porque aqueles que estavam dentro não caracterizavam, não consideravam ele como filho de Deus. Mas Jesus está dizendo: não se preocupe, se tem gente dentro não querendo ouvir o que eu tenho, tem gente que eu trago de fora para ouvir a minha palavra. Se tem gente dentro da minha casa que não acredita no meu chamado, se tem a minha família que não quer seguir a Cristo comigo, não me preocupa, porque se ele me chamou, ele me garante que juntamente comigo ele alcançará os meus, aqueles que me antecedem, aqueles que me sucedem. O que ele está dizendo é: não se preocupe, se eu chamei você e não chamei ainda aquele que está ao seu lado, porque é através de você que eu vou alcançá-la, eu vou alcançá-la. Ele está dizendo: não se preocupe, eu sei que você prega dentro daquela casa, você canta hino naquela casa, e a cada dia parece que o coração está mais endurecido, mas eu conheço Jesus que ainda torna o coração de carne, perdão, de pedra, em um coração de carne. Tira a dureza, tira tudo aquilo que está de sujeira e torna o coração puro e imaculado. Então o que ele está dizendo é: não se preocupe se não dá um crédito para você naquele lugar. Permaneça resplandecendo a minha glória, a minha presença, a minha luz. Continua pregando, continua louvando, porque para você talvez não tenha jeito, você tentou de um jeito, tentou de outro, mas para Jesus ainda há esperança. Aleluia! Aí Jesus, irmão, ele como bom discipulador, ele fala assim: olha, vem aqui vocês. Ele chama os 12 e diz: olha, vocês vão ao campo, vão às ovelhas perdidas das casas de Israel e vão pregar o evangelho. Eu vos dou autoridade para pregar o evangelho, para expulsar demônio e para curar os enfermos. Os discípulos saem debaixo de uma autoridade, e essa autoridade é dada por Cristo. E quando eles saem, eles fazem aquilo que Cristo os comissionou a fazer. Mas só que a Bíblia tem um desenrolar e mostra que Cristo ele fica em um lugar e ele discorre acerca da morte de João Batista. Porém, passado o tempo, os 12 que foram em missão, eles voltam da missão. Eles pregaram com autoridade, eles fizeram a obra, expulsaram o demônio, curou os enfermos. Mas todo aquele que coloca a mão no arado, entenda, todo aquele que serve ao Senhor
Senhor também cansa. Os discípulos voltam e a preocupação de Jesus é: quantas almas se alcançaram? Não. Deu certo? Não. Ele falou: olha, eu entendo o que vocês fizeram lá e já sei o resultado. Mas agora eu preciso levar vocês para um lugar deserto, porque eu sei que vocês serviram tanto que estão cansados. Jesus, ele entende, não precisa perguntar se está cansado, ele já sabe. Eu preciso levar vocês para um lugar à parte, porque eles vão fazer a missão, quando voltam estão cansados. E o cansaço dos discípulos é um cansaço físico? Sim. É um cansaço mental? Sim. É um cansaço espiritual? Sim. Porque quando você se levanta para fazer a obra, entenda, você não está se levantando contra aquele que está visível aos seus olhos, mas aquele que está agindo nos principados e nos ares. O que significa isso? Toda vez que eu coloco a minha mão no arado, não é contra o homem que eu estou me levantando, é contra Satanás. É por isso que toda pessoa que se converte a Cristo, ele vai dizer: quando eu passei a servir a Cristo, pensei que seria melhor, mas as coisas de vez melhoraram e piorou. Por quê? A resposta é simples. Primeiro, quando você estava no mundo, você fazia a sua vontade. Aqui dentro você faz a vontade dele. Por isso você tem que renunciar. A primeira coisa começa aqui. Isso quer dizer que se eu estava lá fora, fazia a minha vontade. Se eu estou aqui dentro, não é para fazer a minha vontade, é a vontade daquele que me chamou. Isso significa que a primeira luta é comigo mesmo. Ou seja, se eu não renunciar àquilo que estava de fora, dentro, eu não vou conseguir ficar dentro e viver aquilo que ele tem para mim dentro, tendo a mentalidade que eu tive lá fora. Então a questão é: por que se tornou mais difícil quando eu entrei para dentro, quando eu aceitei a Cristo, quando eu reconciliei? Ele está dizendo: porque agora você lutando contra você mesmo. Já não é mais você fazendo a sua vontade, é lutando para fazer a minha. Segundo, quando você fala: eu quero seguir a Cristo fielmente, entenda, você agora está confrontando Satanás, o inimigo da sua alma. Porque quando você estava lá fora fazendo a sua vontade, a Bíblia nos ensina que quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos agradando Deus, não a Satanás. Então você não precisa fazer a vontade de Satanás para agradar Satanás, mas você precisa fazer a vontade de Deus para agradar a Deus. Então quando você faz a sua vontade, você está agradando a Satanás. E por que ficou mais difícil quando eu segui a Cristo, eu tomei essa decisão? Ele está dizendo: porque agora você está seguindo a mim, e porque você segue a mim, você está confrontando a Satanás. Eu te dou autoridade, isso preocupa ele. Você hoje carrega a minha presença, isso preocupa ele. Então, irmão, por que ficou mais difícil? Então, porque você tem que renunciar a você mesmo, e porque agora você já não está mais do lado de Satanás. Mas não se preocupe, porque disse João: maior é aquele que está comigo e com você do que aquele que está lá fora. Entenda, ele vai te dar graça para renunciar, ele vai te dar graça para caminhar, e ainda que o inimigo se levante por 7 caminhos, ele voltará. É Paulo dizendo: ele não tem poder sobre nós, ele não tem poder sobre a nossa casa, ele não pode tocar na minha e na sua vida. Aí os discípulos que escolheram renunciar, que agora estão com autoridade pregando, evangelizando, alcançando almas, eles estão voltando cansados. Primeiro porque eles tiveram que fazer a vontade de Cristo, e fazer a vontade de Cristo cansa. Servir na obra cansa. Evangelizar cansa. Mas só que, como eu disse no início, ele entende o nosso cansaço. Porque um dia esse mesmo Jesus encontrou uma mulher no poço de Jacó e disse: me dê água para beber, eu tenho sede. Um dia esse mesmo Jesus estava no deserto e ele teve fome de pão, e a Bíblia diz que depois de não ceder à tentação, os anjos vieram servi-lo com pão. Mas esse mesmo Jesus no Getsemane, ele orava e suava sangue, e a Bíblia diz que ele entrou lá angustiado, mas saiu lá com descanso. Ou seja, Jesus sabe o que é ter fome, Jesus sabe o que é ter sede, Jesus sabe o que é ter cansado. Mas só que Jesus, ele é um modelo para nós, uma referência. Por quê? Porque toda vez que você lê os evangelhos, você vê Jesus indo para a multidão, servindo a multidão, e depois o que ele faz? Ele vai para um lugar à parte orar.
Jesus, como mestre, ele tem que estabelecer um modelo qual eu sirvo a Deus aqui, mas eu também busco a Deus aqui. Eu sirvo a Deus no culto, eu evangelizo, eu faço a obra, eu coloco a minha mão no arado, mas eu não deixo também de buscar Ele no meu secreto, porque quando eu estou aqui, eu estou liberando algo para a igreja, eu estou servindo a igreja, mas quando eu entro dentro do meu quarto, é o céu me servindo, é o céu me enchendo, porque quando você sobe aqui para ter uma oportunidade, para louvar, para servir, seja aqui no seu trabalho, na rua, onde você estiver, você vai estar liberando, mas se eu não me encher, o que eu vou liberar? Jesus, ele precisa estabelecer um modelo qual? Eu não posso servir apenas a Deus sem fazer algo com Deus. Então fazer algo para Deus é diferente de fazer algo com Deus. Eu estou aqui neste momento fazendo algo para Deus e para a sua igreja, mas para chegar aqui e fazer algo para Deus, eu tive que fazer antes com Deus. E toda vez que você ou eu, nós se preocupamos em fazer mais para Deus do que com Deus, uma hora o azeite acaba, uma hora a força acaba, uma hora nós estamos esgotados e nós não aguentamos mais. Mas por outro lado, se eu só busco aqui, aquilo que era para eu ser cheio me torna inchado, porque eu tenho muito, mas libero pouco. Então o que Jesus quer que você aprenda é ter o quê? Equilíbrio. Eu não posso só pregar demais e estudar de menos. Mas eu também não só posso estudar e também não aplicar aquilo que eu estou estudando. O que ele está dizendo é, se não tiver equilíbrio de você fazer para mim, mas também fazer comigo, você vai suceder essas coisas não. Você vai permanecer prostrado e caído. Então o que Jesus está ensinando para os discípulos é, vocês saíram para fazer algo por mim e em meu nome, mas agora eu estou chamando vocês para um lugar deserto para fazer comigo. Aleluia. Porque quando os discípulos voltam, eles estão cansados, fadigados, sobrecarregados. Jesus, ele entende isso e ele se compadece, porque ele entende, ele está se esforçando para fazer a minha vontade, ele está se esforçando para fazer o meu querer, ele está se esforçando para andar conforme as minhas escrituras. Então por isso eu não posso deixar ele desanimar, abatido, ou permanecer no estado que ele está. Então qual é aquilo que Jesus faz? O que é que ele faz? Ele diz, olha, vinde comigo ao lugar deserto. Os discípulos estavam em público, servindo a multidão. Mas Jesus está chamando eles para um lugar deserto, para que eles entendam que tem um momento que nós precisamos descansar. E não confunda descansar com descansar dele, é descansar dele. Aleluia. Porque tem momentos que você quer descansar e falar, vou descansar. Como eu vou descansar? Eu deito no meu sofá e assisto uma televisão. Eu fico lá no celular e isso não descansa nada. Porque na nossa cabeça o descansar é descansar dele, não dele. O que ele está dizendo é, toda vez que eu te chamo para descansar, não é para você ficar dormindo, é para você dobrar o joelho e orar e falar. Aleluia! Porque o descanso espiritual não está em você sentar no seu sofá, porque isso vai te dar descanso físico, mas dependendo do que você absorver, só vai complicar mais o seu cansaço mental e psicológico. Mas se você não entender que ele está te chamando para um descanso espiritual nesta noite, você vai falar em orar quando tem que orar, vai falar em meditar nas escrituras quando tem que meditar, vai falar em vir o culto quando precisa vir. O que ele está dizendo é, descansar em mim, não é descansar de mim, mas descansar em mim. Então toda vez que você está cansado, você fala, por que eu vou orar se eu estou cansado? Por que eu vou orar? Eu vou para o culto, eu vou glorificar e vou adorar se eu estou cansado. Mas o que ele está dizendo é, à medida que você busca, à medida que você medita, à medida que você adora, à medida que você me serve, à medida que você está fechando a porta do seu quarto para me buscar, eu estou te renovando. Aleluia! Eu estou te renovando. Eu estou te renovando. Jesus, ele chama os discípulos para esse lugar de repouso. E este lugar é um lugar deserto. O que representa este lugar deserto? É um lugar onde ninguém incomodaria eles. E o que seria o meu lugar deserto hoje? Jesus diz, Mateus 6,6: mas vocês, quando forem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto te recompensará em público.
O lugar deserto que Jesus está conduzindo os discípulos nada mais é do que o quarto que você entra para buscar. Aquele lugar onde nós tiramos todas as distrações, seja tecnológica, seja algo mundano e passageiro, para estar focado no Senhor. Aleluia! Jesus fala: vamos para o quarto de oração, vamos para o monte, vamos para um lugar deserto. E por quê? Porque lá vocês serviram, agora chegou a hora de eu servir vocês. Então, quando você está no ambiente público servindo, é Ele servindo através de você. Mas quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, é o momento que você reservou para Ele te servir, para Ele te dar a porção que você precisa para preparar. Então, se você falhar, meu irmão, de entrar no seu quarto e orar, ainda que seja 1, 2, 3, 5 minutos do seu dia, você vai progressivamente desfalecendo espiritualmente. Porque o problema, irmão, que o Espírito Santo me ensinou não é deixar de orar um dia. Mas se você deixar de orar um dia, podemos deixar de orar uma semana. Essa uma semana se torna um mês. Daqui a pouco estamos desviados, afastados, desalinhados. Não temos mais força, não conseguimos mais buscar. Mas se eu não tiver força, o que eu faço? Busca mesmo assim. Porque é na sua pouca força que quando você busca, Ele vai te dar a porção que você precisa para se colocar de pé. Porque quantas vezes nós falamos: Senhor, hoje eu não vou orar, eu estou cansado. Senhor, hoje eu não vou buscar, por quê? Porque estou fadigado. É por isso que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar, a Bíblia diz que ele foi, quando ele volta, eles estão orando? Não, estou dormindo. Ele repreende e diz: ore para que vocês não entrem em tentação. Ele volta segundamente para o lugar secreto, orando sós. Quando ele volta, eles estão orando? Não, estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. Jesus diz: olha, a carne é fraca, para nada aproveita, mas o espírito está pronto. O que significa a carne é fraca? Não quer dizer que você peca porque sua carne é fraca. Porque segundo Paulo, a carne milita contra o espírito contra a carne vence quem está mais forte. Se a minha carne está vencendo, não é porque ela está fraca, é porque ela está forte. O que Jesus está dizendo é: a carne é fraca, ou seja, a sua carne, depois de um dia desgastativo de trabalho fadigante, sim, dispõe a orar. Mas o espírito está pronto. A sua carne se dispõe a buscar ao Senhor quando tudo parece que vai mal, quando as coisas já ali viraram de cabeça para baixo, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para o que? Jesus está dizendo: para fazer aquilo que a carne se dispõe, o que? Orar, buscar, descer, se humilhar, se prostrar. E por quê? Porque quando você busca mesmo na nossa pouca força, Paulo diz: a graça do Senhor, ela me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso não quer dizer que é para eu e você permanecer em fraqueza espiritual. Isso quer dizer que quando ela chegar, nós precisamos buscar para que ela nos aperfeiçoe e nos fortaleça novamente. Então Jesus conduz eles para um lugar de descanso. Mas o texto diz: eles estavam servindo de uma forma tão intensa que não tinha tempo para comer. Porque vai ter tempo na minha vida, irmão, na sua vida, que você vai fazer mais de um lado do que do outro. Vai ter tempo que você vai estar servindo mais, trabalhando mais. Vai ter tempo que você vai estar buscando mais, se enchendo mais. Mas só que Jesus está dizendo eles chegaram ao extremo, um ápice de desgaste, cansaço, porque eles não tinham comido nem pão. Provavelmente não tinham bebido nem água. Ou seja, eles foram levados a um desgaste físico, mental e espiritual. Jesus, sabendo disso, quando ele chega no lugar deserto, ele diz: repousai. Certamente levou pão, certamente levou água. E por quê? Porque, como eu disse no início, primeiro para o seu cansaço, ele não pega e fala assim: quer saber, você está cansado, não quero saber mais de você. Primeiro para o seu cansaço, ele não abre uma sepultura, ele tem pão, água e descanso. Aleluia! É por isso que um dia, um grande profeta de Deus, chamado Elias, a Bíblia diz que Elias confrontou Jezabel, Acabe e 850 falsos profetas, 450 de Azera e 400 de Baal. Ele venceu esses 400 profetas de
de Azera, 450 de Baal, e a Bíblia diz que quando Jezabel ficou sabendo, mandou um recado para ele dizendo: Elias, até 24 horas você está morto. O Elias que orou, o céu cerrou, orou, chuva desceu. O Elias que orou, o fogo caiu do céu. O Elias que matou 850 falsos profetas, ele recebe um comunicado, sabe o que ele faz? Ele corre com medo. Como pode? O que seria uma mulher como Jezabel para aquele que matou 850 profetas dela? Porque o que é mais forte? O Deus que nós servimos ou o inimigo deste mundo que nos levanta contra nós? Certamente a resposta é o nosso Deus. Mas a pergunta é: por que Elias está fugindo com medo? Porque Elias travou tantas batalhas que ele foi levado ao desgaste. Ele foi levado ao cansaço mental, físico, mas espiritual. Elias recebe o recado e ele foge para onde? Para o deserto. Ele foge para o deserto e se assenta e se deita debaixo de um zimbro e começa a dormir. Quando ele dorme, sabe quem aparece para ele? O anjo, dizendo: ei, homem de Deus, levanta. E depois, Senhor, come. Mas só que ele estava tão cansado que ele levanta, come, bebe. Ele vai embora? Não, ele volta a dormir. Aí a Bíblia diz que quando, segunda vez, ele dorme, o anjo na cabeceira dele: Elias, acorda, come, bebe. E depois, Senhor, levanta, porque a sua caminhada ainda é longa. Aleluia! Lembra o que eu disse? Qual era o bilhete de Jezabel? Até 24 horas você morre. O que o anjo diz para ele? Levanta, come, porque a caminhada ainda é longa. É por isso que eu disse que para o nosso início, para o nosso cansaço, Deus ele está olhando lá de cima e Ele não quer rejeitar a mim e a você, porque Deus não enxerga o nosso presente, o nosso momento apenas. Ele enxerga o nosso futuro. Elias está pensando: Senhor, eu vou morrer, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo: Elias, para com isso. Na minha presença eu tenho pão, eu tenho água, eu tenho descanso, mas eu tenho uma palavra de ordem. Levanta e anda, a caminhada ainda é longa. Jezabel se levantou, o problema se levantou, a adversidade se levantou, Satanás se levantou. É um problema na família, é um problema no serviço, é um problema em casa, é um problema conjugal, é um problema psicológico. Mas Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer, te trouxe aqui para te lembrar: levanta, come, bebe, porque a caminhada ainda é longa. Para o seu cansaço eu tenho pão, para o seu cansaço eu tenho água, e para o seu cansaço eu tenho descanso. Mas só que Elias, ele sai do deserto e vai para onde? Para dentro de uma caverna. Aí Elias fala: Senhor, não sou melhor do que meus pais. Por que, Elias? Porque só sobrou eu, Senhor. Deus, quando vai ter com Elias, a Bíblia diz que passa o vento, passa o fogo, passa o ar. Deus não estava nisso. Então, de repente, uma voz mansa e suave veio até Elias. Não foi o pregador gritando ou falando baixo. Foi uma voz mansa e suave do Senhor que veio do céu dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ou seja, isso dá a entender que não foi Deus que levou Elias para a caverna. Foi Elias que se conduziu até lá. Porque tem caverna, irmão, que não é Deus que nos conduz, somos nós. Caverna é essa, pregador? Ele está dizendo uma caverna emocional, uma caverna espiritual, uma caverna mental, em que de alguma maneira parece que nós estamos presos dentro de um labirinto, correndo de um lado para o outro, e parece que nunca vamos sair. Aí Deus olha para Elias, gente daquela caverna, e pergunta: Elias, o que fazes aqui? Elias novamente repete: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele diz: Senhor, é melhor o Senhor me levar logo. Porque Elias, no seu cansaço, ele não pensa: para o meu cansaço, Deus tem pão e água e descanso. Ele pensa: para o meu cansaço, é melhor morrer. Porque quando nós estamos cansados, a gente não pensa: eu vou descansar, eu vou buscar, Deus vai me revigorar e vou permanecer. Nós preferimos falar: Senhor, me leve logo. Porque no nosso cansaço vem um pensamento de desistência, não de permanência.
E a Bíblia diz que o Elias que está cansado e quer desistir, está pedindo a própria morte. É alguém que já foi levado ao ápice da sua dor mental, física, mas espiritual. É alguém que está olhando para o lado e por dizendo: Senhor, não tem mais esperança. Deus, aleluia. Porque o que é, irmão, a depressão? O que é a ansiedade? O que é o cansaço? Depressão é você se apegar e ficar preso àquilo que é passado. A ansiedade é o excesso do futuro. Mas a crise do pânico, o problema mental, o cansaço, a fadiga, ela acontece no presente. Mas só que nós servimos um Deus que tem o controle do nosso passado? Sim. Que tem o controle do nosso futuro? Sim. Mas que também tem o controle do nosso presente. Aleluia! Porque se o meu ontem me atormenta, eu estou depressivo. Se o meu amanhã me atormenta, eu estou com ansiedade. Se o meu hoje me atormenta, eu estou em crise. A Bíblia está dizendo: nós servimos a um Jesus que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e que é o mesmo para todos sempre. O que ele está dizendo é: eu sou a resposta para a sua depressão do passado, eu sou uma resposta para a sua ansiedade no futuro, mas eu sou uma resposta para o seu cansaço no momento presente. Ele não deixou de ser Deus. Ele tem uma resposta para você hoje, e essa resposta é refrigério para a sua alma, é consolo para o seu espírito, mas é descanso para o seu corpo físico. Aleluia! Aí Deus está lá de cima olhando para ele: Elias, meu profeta, meu servo está pedindo a morte. E Deus poderia ter falado: ei, Elias, não preciso de você mesmo? Vem. Mas só que nós precisamos aprender com Cristo e aprender com o Pai, que quando nós estamos cansados, nós não devemos rejeitar primeiramente a Deus e o plano que Ele tem para a nossa vida. Porque quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Chutar o balde. Eu não quero saber mais dessa casa, eu não quero saber mais desse homem, dessa mulher, eu não quero saber mais desses filhos, eu não quero saber mais desse emprego, eu não quero saber mais de obra, eu não quero saber mais de pastorear, eu não quero mais ajudar as pessoas que parecem só trazem mais problema para a minha vida. E de alguma maneira aquilo vira uma bola de neve. Daqui a pouco nós estamos na mesma crise. Elias estava passando por isso. Mas como eu disse no início, para o nosso cansaço Deus não tem sepultura. Para o nosso cansaço Deus não tem morte e condenação. O que Ele tem? Pão. Ele tem água e Ele tem descanso. Isso pode me ajudar fisicamente, porque comer pão, beber água e dormir me ajuda fisicamente. Mas o que Jesus está dizendo, espiritualizando, é: este é o pão, esta é a água. Aleluia! Este é o pão, Glória a Deus! esta é a água. Está cansado fisicamente? Tem pão e água. Aleluia! Mas você está cansado na sua alma, no seu espírito. Este é o pão, esta é a água, esta é o descanso que Ele te dará. Ou seja, a presença dEle permanece curando, restaurando, mas também levantando aquele que está caído. É por isso que Isaías diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão como a águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Você entende isso? É um renovo tão grande que você vai caminhar e não tem cansaço, você vai correr e não vai se fadigar. Ele está dizendo isso fisicamente? Não, é espiritualmente. Porque a maior dor, o maior processo, o pior desgaste não é o físico da alma, é do espírito. Porque esse altera todos os outros, mas os outros não alteram o espírito. Então, quando o cansaço é espiritual, nós chegamos que nem Elias dizendo: Senhor, chega, não aguento mais, acabar com tudo, pode me levar, eu não quero saber mais de obra, eu não quero saber mais das suas promessas, porque no cansaço esquecemos até as promessas. Porque o cansaço nos leva a desanimar, e o desânimo nos faz olhar não para aquilo que é eterno, não para aquilo que Ele disse, mas para aquilo que está acontecendo. Por isso uma frase clichê é: para o nosso cansaço é necessário descansar e não desistir.
Porque nós já ouvimos essa frase diversas vezes. Você está cansado? Não desista, descansa. Mas a questão é, onde você está buscando descanso? A questão não é que você está cansado ou se você vai ficar cansado, porque o cansaço é inevitável na minha e na sua vida. A pergunta é, onde você vai buscar o descanso? Aí Jesus sabiamente diz: vinde a mim. Eita glória, aleluia! Vinde a mim, Glória a Deus! todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí ele diz: e eu vos aliviarei. Aí ele diz no 28 de Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo é: quando você vem até mim, sou eu aquele que tem fonte de revigoramento para você. Quando você vem até mim, eu tenho descanso para a sua alma. Quando você vem a mim, eu tenho algo para você. Isso é, eu tiro o cansaço, eu tiro o fardo e coloco o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Aleluia! Mas a pergunta é: por que quando nós estamos cansados nós não queremos ir até Ele? Porque para você viver o 27, você tem que passar pelo 28. O que é isso? Para você alcançar o descanso nele, ter o seu enfado, cansaço aliviado por Ele, você precisa passar pelo 28, que é tomar o jugo. E o que é o jugo? O jugo é um utensílio de madeira que conectava dois bois para arar a terra. Então quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7 sobre o jugo desigual, o que é isso? Duas pessoas que caminham juntas não pode querer uma para um lado ou outra para o outro. Dá jugo desigual. Porque o jugo unia os dois bois para arar a terra. Então se um boi quer ir para a direita e outro para a esquerda, nenhum dos dois anda. Agora quando os dois entram em concordância e andam junto, tem um fruto, tem um benefício da terra. Então quando Jesus está dizendo tomai o meu jugo, primeiro tira o seu jugo. Por quê? Porque eu não estou te chamando para você andar conforme a sua vontade, mas conforme a minha. Aleluia! Porque se eu dou o meu jugo para Jesus, o que eu estou dizendo: Jesus, você anda comigo. Mas ele está dizendo: tomai o meu jugo. Por quê? Porque não sou eu que vou andar conforme a minha vontade. Sou eu que preciso tomar o jugo dele e andar conforme a vontade dele. Porque se eu digo: Jesus, toma o meu jugo aqui hoje, eu estou dizendo: Senhor, ande comigo, mas até onde eu quero. Mas quando você toma o jugo dele, é você andando com ele até onde ele quer. Aleluia! Então tomar o jugo de Cristo é dizer: eu estou abrindo mão da minha vontade para descansar sobre a sua. Porque, irmão, é tomando o jugo dele que nós temos descanso. É por isso que às vezes nós estamos tão atormentados. Porque ele está dizendo: vira à direita, nós viramos à esquerda. E de alguma maneira nós não conseguimos enxergar, mas já deixamos o jugo dele para viver novamente o nosso. Então o que ele está dizendo é: tome o meu jugo, tome a minha vontade, faça o meu querer, se esforce na sua fraqueza para fazer a minha vontade. Porque à medida que você toma o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo: o seu jugo está fazendo você parar, o seu jugo está fazendo você retroceder. Mas se você entender que para você eu tenho um jugo que é suave e um fardo que é leve, você já teria tomado o meu jugo. É por isso que Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, mas eu vou aliviar vocês quando vocês tomarem o meu jugo. E tomar o jugo nada mais é, irmão, do que se esforçar para fazer a vontade dele. Aleluia! Se ele está me mandando ir pela rota A, eu vou pela rota A. Se ele está mandando perdoar, eu perdoo. Se ele está mandando abraçar, eu abraço. Se ele está mandando amar, eu amo. Tomar o jugo de Jesus é seguir a vontade dele. É por isso que nós queremos viver o descanso, mas não conseguimos, porque não queremos abrir mão do nosso jugo. Então quando os discípulos vão com ele para o deserto, a Bíblia diz que eles estão abrindo mão do seu jugo para viver o jugo de Jesus. Então, para o meu seu cansaço, nós precisamos tomar o jugo dele, que é suave, e o fardo dele, que é leve. Então entenda nessa noite, meu irmão, que diante do seu cansaço, ele não desistiu de você.
diante da sua crise, seja mental, física, psicológica ou espiritual, Ele não desistiu de você. O que Ele está dizendo é: venha para mim. Porque no nosso cansaço, qual é a nossa mentalidade? Eu vou correr dele, não para Ele. Eu vou buscar qualquer coisa que me traga prazer momentâneo para me esquecer dessa dor que está acabando com a minha alma e com o meu espírito. Aí você vai, busca, passa o efeito, volta a dor. Porque Ele está dizendo: sou eu o único descanso para você nesta noite. Sou eu o único descanso para você nessa noite. Então receba do pão espiritual. Glória a Deus. Receba da água espiritual. Aleluia. Receba do descanso que se chama Jesus de Nazaré. Se coloque em pé, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos, irmão. Quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, Senhor, amigo, a tua palavra foi anunciada ao teu povo, Senhor. Pai, eu sei que tem vidas aqui, meu Pai, que estão não só cansadas fisicamente, mas também cansadas, meu Pai, em sua alma, em sua mente, mas também cansada espiritualmente, Senhor. Pai, de uma forma poderosa, eu oro, Espírito Santo, que o Senhor possa, como uma flecha, alcançar esta alma, este espírito e este corpo físico neste momento. Eu oro, Pai, que de uma forma sobrenatural, assim como o Senhor alimentou Elias, que esta palavra sobrenatural alimente o teu povo, e eles possam caminhar como nunca pensariam que caminhariam. Que o Senhor possa renovar de uma forma sobrenatural essa igreja, que o Senhor possa renovar o cansado, levantar o caído. O Espírito Santo, amigo, vai entrando nesta alma, alcança este espírito. Eu declaro, meu Pai, toda a fadiga, todo o cansaço, seja físico, mental. Meu Pai, toda a minha doença, toda a língua, Pai, é maligna.